Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 5 e o 6. Antes vamos orar ao nosso Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, que Teu Espírito, Senhor, nos faça entender, Senhor, a Tua Palavra. Senhor, que essas palavras cravem em nosso coração, para que cada dia mais, Senhor, nós venhamos brilhar a Cristo, cada dia mais sermos edificados por Tua Palavra, para termos um bom testemunho diante deste mundo caído, Senhor. Senhor, nos ajuda esta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e o 6. Que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação, que já está pronta para ser revelada no último dia, na qual vós alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estáis sob opressão, por causa das muitas tentações. Até aí, irmãos podem se assentar. Irmãos, dando continuidade à carta de Pedro, no sábado passado, nós estudamos o versículo 3 e o 4. Ali falou, irmãos, que nós temos uma herança reservada nos céus para o dia da nossa redenção. E esta herança é incorruptível, imaculada e não se desvanece, não se acaba. E está reservada nos céus para nós. Então nós estudamos no sábado passado sobre isso. E agora, como esta herança está lá reservada no céu para nós? Como ela está lá guardada? E agora nós vamos ver quem é que guarda essa herança. Quem é que garante esta herança para aqueles que esperam em Cristo Jesus, né? Nós já sabemos que esta carta foi escrita para os irmãos que estavam dispersos, e Pedro vem fortalecer esses irmãos através da palavra do Senhor, né? Fortalecendo, lembrando a eles que eles são estrangeiros neste mundo e estão passando por um sofrimento momentâneo, e que uma grande glória, uma grande herança espera cada um deles, né? Então Pedro vem fortalecer os irmãos. Então agora Pedro vem dizer quem é que guarda esta herança, quem é que guarda essa confiança a qual nós depositamos a nossa vida nele, esta herança, vamos dizer, esse prêmio que nos espera. Então Pedro aqui diz no versículo 5: que estás guardadas pelo poder de Deus. Olha quem garante esta herança, quem garante a nossa recompensa na glória, que está guardada pelo poder de Deus. Irmãos, quem garante a nossa vida eterna é o próprio Deus. Isso não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém, mas o próprio Deus guarda a nossa recompensa até o dia da nossa redenção, da nossa ida até o Senhor Jesus Cristo. Deus que garante, que guarda isso. Olhe bem, a ideia central aqui é que os cristãos não confiam na sua própria força para permanecer firme, mas na proteção e cuidado de Deus. Se nós estamos firmes, se nós, em termos de passarmos dificuldade, como esses irmãos passavam ali, e permanecem firmes, permanecem ali dispostos, por que acontece isso? Porque esta força, esta confiança não vem de nós, não depende de nós. Isto vem, esta firmeza e proteção vem do cuidado de Deus. Então o próprio Deus nos faz ser firmes, ser fortes no dia da provação, no dia da tentação, porque é Ele que nos guarda, irmãos, Ele que nos protege. Olha, o verbo guardar tem um sentido militar, como quem está sob vigilância ou proteção constante, como uma fortaleza guardada por soldados.
Esse termo aqui do versículo 5, que estáis guardados. Essa palavra guardados tem um significado, irmãos, militar. O que é que o exército faz? Ele é a proteção de um país. Se por acaso vier outro país querer invadir, quem é que vai proteger? O exército. O exército vai se unir, ali vão recrutar pessoas para poder ir lutar para defender o seu país. Então, esta guarda que Deus diz que guarda, esta guarda é semelhante a isso. Deus nos protege, Deus nos guarda, tem um sentido militar, como quem está sob vigilância e proteção constante. Então, esta guarda de Deus não é algo, irmãos, que se passa despercebido, não é algo que Deus pode cochilar. Não, irmãos, constante Deus guarda você, constante Ele sustenta-se, irmãos, a nossa herança que nos espera. Isso está na mão de Deus. É uma vigilância ou proteção constante, como uma fortaleza guardada por soldados. Pedro reforça a segurança da salvação. Ela não depende apenas do nosso esforço humano, mas do poder soberano de Deus. Então, quando Pedro diz que estás guardado pelo poder de Deus, irmãos, a nossa herança está garantida, irmãos, está guardada. E quem sustenta essa herança é o próprio Deus, irmãos. Não depende de nós, porque se fosse depender de nós perderíamos, nós jogávamos fora. Porque muitas vezes, irmãos, olhamos para este mundo, desejamos as coisas, queremos fazer, porque a nossa carne excita. Mas Deus segura a nossa herança, a nossa recompensa, a qual Ele nos dará. E aqui, irmãos, continuando, diz, no versículo 5, através da fé. Como é que eu posso ter esta confiança na herança que Deus me prometeu? Como é que eu posso ter essa garantia na recompensa que Deus irá me dar, que já está guardado para mim? Como eu posso enxergar isso? Que aqui Pedro diz, através da fé. Irmãos, só com os olhos da fé vamos enxergar esta herança a qual Deus guardou para nós. Não tem como você entender isto sem fé. Não tem como você esperar por isso sem fé. E Pedro inclina, como eu vou ver essa guarda de Deus? Como eu vou esperar a herança que Deus guarda para mim? Como eu vou ficar firme esperando isso, que eu não sei que dia vai acontecer? Mas Pedro diz, através da fé. Então, irmãos, requer fé para a gente ver o agir de Deus, irmãos. Se não tiver fé, não adianta, irmãos. Não adianta, a proteção divina não anula a responsabilidade humana. É mediante a fé. É mediante a fé, que esta guarda se manifesta. Nós só vamos ver isso se nós tivermos fé. Se nossa fé for ativa, nós vamos aguardar a herança do Senhor. Nós vamos entender que Deus guarda para nós. Deus nos espera para nos recompensar naquele grande dia. A fé é o meio pelo qual o crente se apropria da promessa e vida em comunhão com Deus. Então, se não tiver fé, irmãos, você não vai aguardar esta herança. Esses irmãos aqui, nesta época, estavam sofrendo, já estudamos sobre isso, tendo aflição, perseguição pelo Império Romano, e Pedro diz que mesmo neste momento, mesmo nestas provações, você teria que ter fé para aguentar firme, para segurar tudo que estava se levantando ali naquele tempo contra os irmãos. Então Pedro diz, através da fé.
se nós não tivermos fé. Quando se levantar uma provação aí, irmão, nós vamos correr, nós vamos fugir, vamos negar o Senhor. Se a nossa fé não estiver ativa, tendo esta fé ativa, nós vamos enxergar, irmãos, mesmo na provação, nós vamos enxergar a promessa de Deus e vamos aguardar por ela. Era isso que Pedro estava querendo passar para os irmãos aqui, viu? Apesar do sofrimento, apesar das aflições, aguardem, porque esta herança está guardada pelo poder de Deus, aguardando por você, e você só vai ver se você ativar a sua fé, se você tiver uma fé ativa. Para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Pedro diz que o Deus guarda a nossa herança, nós devemos ter fé para enxergar esta herança. E que herança é essa? Qual é esta recompensa que Deus está guardando para mim e para você? Para a salvação que já está pronta para ser revelada no último dia. Irmãos, aguardamos por nossa salvação em Cristo, irmãos. Aguardamos pela promessa do Senhor que já está pronta, irmãos, esperando um grande dia para ser manifestada em nossa vida. Então, para guardar isso, para segurar até o último tempo, nós devemos ter fé. A fé deve estar ativa, irmão, a todo momento. E Pedro mostra a esses irmãos, para a salvação que já está pronta. Já está pronta. O que foi que Jesus falou? Eu irei ao Pai preparar lugares. Eu irei ao Pai preparar. E quando eu preparar, eu voltarei para buscar-los. E aonde eu estiver, vós estarás comigo. Aqui é a salvação, irmãos. O Senhor já preparou lugares. O que está faltando para se revelar é o Senhor vir. É o Senhor se manifestar no último dia. Aqui a salvação não se refere apenas ao começo da vida cristã, mas ao aspecto futuro, consumado da redenção, a glorificação. Pedro está aqui falando aos irmãos que aguardem na fé, espere, aguente essa provação, porque é necessário vocês passarem por isso, mas já está guardado a sua redenção, já está pronta a sua redenção, aguardando o último dia. Pedro fala da salvação, não só se referindo a uma vida cristã, mas referindo ao futuro, irmãos, a consumação da redenção, a nossa glorificação, quando o Senhor virá com todo o poder e glória para buscar os seus. Naquele dia, neste dia, nós seremos glorificados, seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, teremos um corpo de glória, irmãos. Então não importa o que você está passando, irmãos, o que vai se manifestar na sua vida é grandioso demais. Então depende que nós venhamos ter fé para aguentar, para suportar até o dia da glorificação do Senhor. Isto Pedro vem reforçar os irmãos para aguente firme. Eu sei que está passando por provações, por tentações, mas aguente, que o dia do Senhor está próximo. E neste dia vocês serão glorificados. E Pedro aqui, irmãos, vai limpando tudo. Vocês são estrangeiros, vocês não são mais daqui. Não se garnem aqui neste mundo, porque algo grande se irá revelar sobre a sua vida, e esta herança não é corrompida, não é imaculada, não se acaba, é a herança eterna, e esta herança é guardada pelo poder de Deus. Mas requer que vocês fiquem firmes para o dia do último dia do Senhor, o dia da revelação de Cristo. Então Pedro fortalece esses irmãos para guardar em Cristo.
é algo que já está preparado, mas ainda será revelado plenamente na segunda vinda de Cristo, no último tempo. Irmãos, nós estamos vendo aí o que é que está acontecendo. Não sei se os irmãos estão ligados. Israel aí está começando a ter conflitos, né? E Jesus nos alerta sua palavra. Israel é o relógio escatológico, né? Israel que aponta tudo, irmãos. Você tem alguns países que estão se levantando contra Israel. Agora está em uma guerra aí, bombardeando Israel e Irã ali em briga, né? Outros países já estão se apoiando com o Irã. Então a palavra diz que vai acontecer isso. E isso, irmãos, é para a gente ficar atento, irmãos. Porque isso tudo é profético. Isso tudo aponta para a volta de Cristo. O templo já está ali, caminhando para ser construído, o terceiro templo. As novilhas já estão prontas para o sacrifício. Os líderes lá já escolheram o sacerdote que vai ficar na frente do templo. Ele é da linhagem de Arão. Então, irmãos, tudo está apontando, irmãos. Tudo está apontando para a volta do Senhor. E nós devemos estar firmes, irmãos, na fé, esperando a volta do nosso Senhor. A palavra nos inclina que eles vão construir o templo, vão sacrificar como antigamente, vai trazer tudo daquele tempo para agora, para esperar o Messias que os judeus esperam. Mas só que esse Messias não é o Cristo. Ele não é o Cristo. Ele vai reinar por 3 anos e 5 meses em paz. Vai trazer paz em todos os países, acordos. Ele vai trazer paz no mundo durante 3 anos e 5 meses. Depois de 3 anos e 5 meses, ele vai entrar no templo, vai se assentar e vai pedir adoração. E ai daquele que não adore. Então, eles esperam este homem, o falso profeta, o anticristo. Então, irmãos, tudo já está apontando para isso, irmãos. Se você for ver bem, as promessas, as profecias que o Senhor dá em sua palavra já estão se cumprindo. O rio Eufrates está secando, irmãos. A palavra diz que quando esse rio secar, será liberto 4 anjos que estão ali presos. E esses anjos terão poder e autoridade para derramar miséria aqui sobre esta terra, né? E está acontecendo, o rio está secando, irmãos, né? Isso tudo é espiritual, né? Você não vai ver anjo voando, é espíritos que irá comandar chefes de países para fazer miséria por cima dessa terra. Então, irmãos, vamos continuar na fé, vamos continuar firme. Passando por provação ou não, espera a vinda do Senhor, irmãos. Não retrocede, porque isto depende da sua salvação, irmãos. Isto depende, a palavra diz, aquele que perseverar até o fim. Não é que você não está salvo, mas você tem que continuar buscando o Senhor, continuar com a sua salvação ativa, né? E podemos nos escandalizar e sair da presença do Senhor, perder a nossa coroa, né? Então que nós viemos estar firmes, irmãos, esperando pela volta do nosso Senhor. O versículo 6, irmãos, na qual vós alegrais grandemente. O que é que Pedro quer falar aqui? Na qual vós alegrais grandemente. O que é que Pedro nos diz para nos alegrar? Na qual se refere à esperança da salvação futura, mencionada no versículo anterior. O cristão se alegra mesmo antes de ver plenamente a salvação consumada, porque tem a certeza da promessa de Deus. Irmãos, a nossa vida é alegria, irmãos. O crente vive alegria, mesmo passando por tribulações como esses irmãos estavam passando aqui, perseguição. O crente continua na alegria, irmãos. A alegria do crente é ativa, porque a alegria do crente está depositada na certeza da promessa de Deus, na promessa que o Senhor nos deu, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós. Então nós nos alegramos nessa esperança, irmãos, mesmo sofrendo aqui nesta terra,
Mesmo passando por doença, por falta de emprego, por muitas vezes sendo desprezado por ser cristão, não podemos olhar para essas coisas, irmãos. Isso nós vamos passar, mas nós nos alegramos na certeza da promessa de Deus, irmãos. O que é esta promessa? Uma herança incorruptível, imaculada, que não se desvanece, reservada nos céus para vós. Essa é a nossa alegria, irmãos. É isso que esperamos. O cristão se alegra mesmo antes de ver a plenitude da salvação consumada, porque tem a certeza da promessa de Deus. Irmãos, temos uma certeza, irmãos. Cristo é a nossa certeza. Nós não temos dúvida do que vai acontecer em nossa vida, não, irmãos. Temos a certeza guardada, reservada, que nos espera. E essa certeza, irmãos, não é corruptível, não se corrompe, não se mela com o pecado. Essa certeza é imaculada, essa certeza não desvanece, não se acaba, é eterna. Então nós nos alegramos por isso, mesmo estando em provações, mesmo estando em dificuldades, mesmo estando enfermos, nós se alegramos em Cristo Jesus, que é a nossa promessa. Continuando, irmãos. Embora agora por um tempo, o 6, embora por agora por um tempo. Aqui Pedro diz, irmãos, Pedro contrasta a eternidade da salvação com a brevidade do sofrimento terrestre. Pedro aqui, irmãos, compara a salvação eterna com a brevidade dos sofrimentos desta terra. Pedro quer mostrar a esses irmãos que o sofrimento, ele vai acabar, ele vai durar um período, mas ele vai chegar ao fim, ele vai terminar, embora agora por um tempo. O sofrimento vai acabar, mas em contraste com o sofrimento, a vida eterna, a qual vai se revelar, é para a eternidade. É para a eternidade. Pedro aqui quer fortalecer os irmãos. Vocês vão passar por isso por um momento. Isto tem fim. Isso não é eterno. Este sofrimento vai acabar, mas se alegre, porque a eternidade não acaba. O que nos espera não acaba, não tem fim. O tempo da aprovação é limitada e temporário, enquanto a glória é eterna. Eterna. Então, Pedro quer mostrar a esses irmãos que não botem a sua mente nas provações. Apesar de estar passando, isto iria ter um fim, iria acabar. Mas em contraste disso, o que nos espera, irmãos, é eterno, não se acaba. É algo que vai começar e não tem fim, não acaba. Então Pedro diz, você vai passar pela provação, mas isso é momentâneo, vai ter um fim. Pedro contrasta a eternidade da salvação com a brevidade do sofrimento terrestre. O que nos espera não tem fim, irmãos, não acaba, é para a eternidade. Então, não importa, irmãos, o que nós estamos passando, é um momento de sofrimento, é um momento de angústia, é um momento de incerteza, de provação, mas isso vai acabar. O que importa é que a nossa vida com Cristo não se acaba, é eterno. E Pedro continua, sendo necessário. Estas provações, este sofrimento que esses irmãos estavam passando aqui, eram provações, tentações dadas pelo próprio Deus. Deus permitiu o seu povo passar por isso. Por que Deus fez isso? Por que Deus deixou este povo sofrer essas perseguições pelo Império Romano?
Por que nós hoje passamos por provações? Por que nós passamos por dificuldades? Porque somos povo de Deus, somos povo escolhido de Deus, somos sacerdócio real. Por que Deus permite isso? Não é um sofrimento aleatório. Não é porque vai acontecer, não é aleatório, mas é permitido por Deus com um propósito. Este sofrimento que esses irmãos estavam passando aqui era permitido por Deus por um propósito. E qual era esse propósito? Um propósito específico: testar, purificar e fortalecer a fé. Glória a Deus. Deus permitiu que esses irmãos passassem por perseguição. Para o quê? Para testar esses irmãos, para purificar esses irmãos e fortalecer a fé desses irmãos. Então, irmãos, há momentos que nós passamos por dificuldade. Sim, por quê? Somos pessoas normais, apesar de ser cristãos, ser servos de Deus, mas Deus permite que nós passemos dificuldades, enfermidades, apertos. Deus permite. Por que Deus faz isso? Porque Deus é ruim? Não, irmãos. Ele nos faz para nos testar, irmãos. Ele faz para nos purificar e também para nos fortalecer a nossa fé, irmãos. Quando passamos por uma dificuldade e saímos dessa dificuldade, quando vier outra, irmãos, nós estamos mais calejados, já estamos mais fortalecidos, esperando para combater aquela dificuldade. Então Deus faz isso para a nossa edificação, irmãos. E porque também Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, irmãos. Esta é a ideia de você dizer a Deus o que tem que fazer. Coloque Deus na parede, você tem que pedir, tem que exigir de Deus. Isso não pertence a Deus, irmãos. Esses irmãos estão enganados, porque Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, irmãos. Ele faz o que Ele quer, porque está tudo na mão dEle. E muitas vezes Ele vai deixar você passar por dificuldades. Ele vai permitir que você passe por sofrimento. Ele vai permitir, justamente para moldar a sua fé, irmãos. Glória a Deus. Para você ser fortalecido, irmãos. Para você ter força, para você ativar mais e mais a sua fé. Então, é permissão de Deus. O sofrimento é necessário na medida em que contribui para o bem espiritual do crente, irmãos. Deus permite para contribuir, para nos edificar, para cada dia estarmos mais fortes, mais firmes na fé. Quando você passa por uma dificuldade na sua vida, você passa por aquilo, sofre, procura meios de ajuda e tal, mas quando você passou por aquilo, ficou tudo tranquilo, você tem uma certa edificação. Quando vai passar por outra, você já sabe o que vai fazer, você já está mais firme. Não, eu passei por isso naquele dia, e agora não, agora eu tenho que ficar mais firme, eu tenho que buscar tal, eu tenho que fazer tal coisa. Você vai estar mais calejado, irmãos. Então, não se entristeça quando passar por provação. Ao contrário, se alegre, porque Deus está permitindo isso para que você se fortaleça, para que você tenha força. Então, esses irmãos aqui passaram por estas provações para o teste, purificação e fortalecimento da fé, né? Deus permitiu para que nós venhamos ser mais maduros, ser mais fortes, ficar mais firmes, né? E então devemos se alegrar, mesmo passando por dificuldades. E agora, irmãos, vamos continuar no versículo 6. Estais sob opressão por causa das muitas tentações. As provações produzem tristeza, opressão, mostrando que não é errado sentir dor diante das dificuldades. Isso também, irmão, serve para que a gente não venha pensar que somos super crentes, né? Que nada vai acontecer, estamos blindados. Não.
irmãos, apesar de termos o nosso Deus, sermos templo do Espírito de Deus, nós podemos passar por grandes tristezas, grandes aflições. As provações produzem tristeza, opressão, mostrando que não é errado sentir dor diante das dificuldades. Isso não é errado, irmão, porque eu sou crente e não vou passar dificuldade, não é? Olha o que o apóstolo Paulo passou, quanto o sofrimento que o apóstolo Paulo passou. Mas ele diz, é no momento que eu estou fraco, aí que se manifesta o poder de Deus. É na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. É quando estou fraco, aí sim que eu estou forte. Então nós devemos, irmãos, olhar para estas coisas, olhando para o nosso Deus. Não deixe que a dificuldade venha te entristecer para você deixar de buscar o Senhor. Não. Vamos entristecer, vamos ficar tristes, vamos ficar abatidos, mas neste momento, permita que o poder de Deus se manifeste na sua vida. É este momento que nós devemos buscar mais o nosso Deus, expressar ao Senhor a nossa dificuldade, expressar ao Senhor a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Coloque diante dele, busque a ele, irmãos. A expressão muitas tentações indica que o sofrimento cristão pode assumir muitas formas: perseguições, doenças, perdas. Isto pode se manifestar, irmãos, de qualquer forma, irmãos. O nosso sofrimento pode se manifestar de qualquer forma. Mas, irmãos, apesar de estarmos em meio à tribulação, a sofrimento, devemos lembrar do nosso Deus. É isso que Pedro indica a esses irmãos. Irmãos, apesar de estar sofrendo, Deus trouxe vocês para Ele. Deus abençoará cada um de vocês. Deus permite que vocês estejam firmes no meio da tribulação. Deus permite que vocês se alegrem na tristeza, porque é necessário passar por isso para a sua própria edificação, própria vida com Cristo. Irmãos, um resumo destes 2 versículos: a segurança espiritual. O crente está seguro, pois Deus o guarda com poder. Nossa vida espiritual está guardada pela mão de Deus. É Deus que nos sustenta, irmãos. É Deus que nos dá o alimento para cada dia a gente vir se fortalecer diante dele. Não temos segurança neste mundo, não temos segurança em homens, não temos segurança em placas de igreja, não. A nossa segurança vem do poder de Deus. O próprio Deus nos sustenta. A nossa vida espiritual está segura na mão de Deus. Relação entre sofrimento e esperança. Mesmo sofrendo, há alegria, pois a esperança não está neste mundo, mas na salvação futura, irmãos. Então, irmãos, não podemos deixar nossa mente ser cativa pelo sofrimento, pela dor, pela incerteza. Não! Nós devemos colocar nossa mente, nosso coração na salvação futura, irmãos, a qual vai se revelar o que nos espera. Não podemos deixar que essas dificuldades venham nos impedir a olhar para os céus, para esperar a nossa vida com Deus, esperar a nossa herança que irá se revelar. Então não permita, no momento que você estiver passando por um sofrimento, uma incerteza, uma dúvida, uma preocupação, não permita que isso venha tapar você. Não permita que isso venha isolar você. Não. Olhai para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Ele é a nossa segurança. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. Então, no momento de sofrimento, devemos lembrar da alegria em Cristo Jesus. Glória a Deus. Devemos lembrar da alegria em Cristo Jesus.
o sofrimento com propósito. O sofrimento com propósito. As provações são usadas por Deus para aperfeiçoar a fé e conduzir à glória eterna. Devemos ter uma mente madura, irmãos. Porque eu estou sofrendo, eu sou crente, estou sofrendo, por que eu estou passando por essa aflição? Eu todo dia eu oro, todo dia eu busco o Senhor, por que está acontecendo isso? Mas Deus permite, irmãos. Devemos ter a mente madura para entender o momento que estamos passando, porque este momento de aflição, de dor, isto é uma provação de Deus, irmãos. Deus muitas vezes vai querer nos provar, irmãos, justamente para o fortalecimento da nossa fé, irmãos, para que a gente venha estar forte, firme na fé, e esta fé nos conduzir à glória eterna, irmãos. Imagine, foi dito aí que os evangélicos superaram os católicos. Você acha que essa superação de evangélico são todos crentes? Será que vier uma provação sobre o Brasil? Essa superação de evangélicos vai aguentar firme? Não vai negar o Senhor? Vai dar a vida por Cristo? Será que essa multidão de evangélicos que estamos vendo hoje aí vai dar a vida pelo Senhor? Vai aguentar firme a provação? Será? Será que esse povo, essa multidão, porque assim, irmãos, se esta multidão fosse crentes verdadeiros, o Brasil não estava como está, irmãos, porque esse povo ia botar o joelho no chão, irmãos. Eu queria ver que ia se levantar, eu queria ver essas leis ser feitas aí. Este povo ia orar, ia buscar o Senhor, que eu queria ver qual era o homem que ia se levantar contra a igreja do Senhor. Uma vez a rainha da Inglaterra disse que preferia lutar com vários exércitos do que se deparar com as orações de John Knox. Se você ouvir a história de John Knox, um homem de oração, irmãos, ela disse que preferia lutar com exércitos do que ir de frente contra John Knox, contra as orações deste homem. Imagine uma rainha falar isso, que preferia lutar, brigar com outras nações do que deparar com um homem de oração. Imagine. Agora imagine se essa multidão fosse crente mesmo, como seria o Brasil, né? Então, irmãos, nós devemos ter a mente madura para entender que como passamos por provações, é Deus nos testando, é Deus nos fortalecendo para na nossa condução para a glória eterna. Alegria paradoxal. O cristão pode ter tristeza pelas situações atuais e ao mesmo tempo alegria pela certeza da salvação. Então a tristeza, irmãos, não pode crescer no nosso coração. A tristeza não pode invadir o nosso coração, a nossa mente, nos deixar atordoados. Não, irmãos, nós temos uma alegria que é imensamente maior e que nos espera. Nós temos uma certeza em Cristo Jesus que nos aguarda, irmãos, nas mansões celestiais. Então, nada que passamos aqui vai nos tirar o foco, irmão, nos tirar a direção, nos tirar a certeza da nossa salvação. Então, irmãos, que nós viemos estar cada dia fortes na presença do Senhor, né? Pedro aqui vem fortalecer esses irmãos no meio da tribulação, para mostrar a eles: olha o que espera vocês. Está algo grande demais esperando vocês. Então continue firmes, continue buscando o Senhor em santidade, a sua vida voltada ao Senhor, porque a herança espera vocês. O que nós tiramos desse texto para hoje, no dia de hoje, para a nossa vida de hoje? Irmãos, nós devemos estar firmes na presença do Senhor, irmãos. Não podemos ser um crente de aparência, irmãos. Não podemos ser pessoas que falam da palavra, mas a nossa vida está completamente diferente, irmãos. Não podemos.
porque vamos estar nos enganando, irmãos. Vamos estar sendo falsos crentes. E não vamos, irmãos, ter essa esperança da nossa vida com Deus. Então devemos, irmãos, centralizar a nossa vida, ouvir, guardar e praticar. O que é que nós devemos fazer hoje? Ao fato de se levantar algumas provações, algumas dificuldades, devemos ouvir a palavra de Deus, guardar e praticar no meio das dificuldades, irmãos. Devemos ser crentes verdadeiros, irmãos. Devemos se alegrar no momento da dificuldade, do sofrimento, porque há uma grande alegria para se manifestar em nossa vida. E isso que irá se manifestar é eterno, não se acaba. Então que nós venhamos estar firmes, irmãos, no nosso compromisso com o Senhor, buscando o Senhor a todo momento, buscando o Senhor em primeiro lugar, irmãos, porque o que irá se revelar para mim e para você, nós nem imaginamos, irmãos. Nós não temos nem a mentalidade de imaginar o que tem reservado para nós. Então que nós venhamos estar fortes, em nome de Jesus. Amém.